Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, para falarmos da palavra de Deus, lendo e explicando com a mente de Cristo. Sempre agradecendo aí os inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento da leitura da Bíblia com a mente de Cristo. E mais uma vez estamos aqui para crescermos no entendimento da Bíblia. E mais uma vez estou aqui para esclarecer, para atender a um inscrito aí que pediu para me falar sobre a ressurreição de mortos. E antes, porém, todavia, contudo, mais uma vez, nós temos que ler a Bíblia e entender que a Bíblia não é mais profética, que a Bíblia toda a Bíblia é passado, toda a Bíblia virou história, porque tudo já foi consumado. E se você lê o livro, lê a Bíblia como profecia, né, como livros proféticos, então você vai ter que esperar e você vai ter que trazer todos os personagens da Bíblia, hoje, todos vivos, porque ainda não se consumou. Inclusive Jesus de Nazaré, que não existe mais. Então você tem que ler a Bíblia como passado. E você crê que tudo já foi consumado, somente para tu viver no que ele já fez. E que você, por a Bíblia não ser mais profética, e por isso Deus já fez todas as coisas, então você já tem tudo. E sendo assim, você não tem que pedir mais nada, você não tem que dar nada, você não tem que aceitar Jesus como manda a doutrina dos homens, você não tem que ter igreja como manda as doutrinas dos homens. Por quê? Porque tudo já foi consumado e, como foi revelado a Paulo, o justo viverá por fé. Fé em quê? No que ele já fez. E que você já tem tudo. E o que ele fez foi no Espírito. Deus é Pai dos Espíritos. E entendendo isso, você não é servo. Você não é servo. Você nunca foi servo. Você não é varão. Você não é varão. Você não é soldado. E Deus também não é advogado. E o que é, Lira? Só pai e filho. Deus Espírito e o Filho Espírito. Nós somos filhos, abençoados. Nós, quando eu digo nós, né? Como a Bíblia, o entendimento é espiritual, então não é nós, Deus e o Lira. É Deus e o seu Filho, o Espírito, que já está em nós. Entendeu, abençoado? Então, ó, essa explicação aqui sobre a ressurreição é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para que o vídeo não fique muito longo e também para que você tenha um melhor entendimento. Primeiro, a ressurreição dos mortos não está se referindo ao homem terreno, que ele diz, assim como em Adão todos morrem, então Adão é o homem do pó da terra. Então, em Adão, toda a humanidade morre. Eu, você, todo mundo. Então, você tem que ter o entendimento que a ressurreição de corpos não está se referindo ao homem terreno. Não está se referindo à pessoa física, e sim aos espíritos. Entende, abençoado? A ressurreição foi passado, não é mais. Foi para os espíritos.
E Lira, por que que não é mais? Porque tudo já foi consumado. Então, nós já temos a ressurreição. Nós já estamos ressuscitados. Nós quem? Os espíritos. Entendeu, abençoado? Por isso que tu não pode fazer nada, porque Deus já fez. E o que ele fez foi no espírito. Você já tem tudo. Você já tem tudo. A vida eterna não é para carne, abençoado. Não é por homem terreno. Entendeu, abençoado? A vida eterna é só o Filho de Deus que tem a vida eterna. Já tem. Então vocês precisam pensar. Né? Você tem que ler e tem que pensar. Que o homem não vive eternamente, abençoado. Então o homem, está escrito lá em Eclesiastes, e o pó volte à terra, o homem. O homem, o ser humano. Assim como em Adão, todos morrem. Meu pai morreu, a minha irmã, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer, abençoado. O ser humano, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. O que volta para Deus é o Espírito, que é o Filho de Deus, que está revestido desse homem terreno, dessa carne. E quando essa carne morre, esse Espírito ele é puxado com força, é arrebatado. Porque nós já estamos, depois do estar consumado, então o Espírito ele não dorme mais, ele não fica mais preso na sepultura. Isso era antes da consumação, era antes de Cristo. Antes de Cristo, até a cruz. Até a cruz, quando aquelas pessoas que morreram e que eram espírito revestido de carne, a carne desaparecia, deixava de existir, virava pó e vira pó. E o espírito é que ficava preso, que Paulo falou, é o corpo de humilhação. Os espíritos, o Filho de Deus, ficar preso na sepultura. Fazendo o que, Lira? Aguardando a ressurreição. Entende? Aguardando a ressurreição. Porque estava antes da cruz e depois da cruz. Então, antes da cruz, todos que morreram e que eram filhos de Deus, dormiam. E quando ele ressuscitou, ele trouxe os mortos juntamente com ele na cruz. E aí, espiritualmente, tudo foi consumado. Entendeu? Tanto os mortos foram ressuscitados, como os vivos foram transformados. O espírito, e não dorme mais. Não dormiam mais. Então, ó, deixa eu ler para você aqui, né? Eu vou ler aqui Mateus 28:16, ó, falando da ressurreição de Cristo, do aparecimento dele aos discípulos, ó. Mateus 28:16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. 11 por quê? Porque Judas já tinha morrido, se enforcou. O Judas, o diabo. Para o monte que Jesus lhe designara. Então Jesus apareceu a alguns discípulos, já na ressurreição, e mandou que eles fossem se encontrar com eles num determinado lugar, do qual tinha o nome de Galiléia. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, olha, você vê como é complicado. Os próprios discípulos que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, e que estava escrito tudo lá nos pergaminhos, estava tudo escrito a respeito dele, né? Eles ainda não acreditaram. Teve algum que não acreditou. Aí ele diz, ó, mas alguns duvidaram. 18, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, então você vê, né, ó, quando Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e que ele vai dar autoridade para os discípulos, que o pastor, ele te ameaça, olha,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse ladrão aí. Não está falando contigo, ladrãozinho. Está falando com o discípulo. Jesus chamava vocês, era de fariseus, hipócrita. Chamava vocês de ladrão. Isaías 56, 10 e 11. Seus atalaias são cegos, nada sabem. Tudo são cães mudos, não sabem ladrar. Sonhadores preguiçosos. Vocês são um monte de preguiçosos, só sabem roubar. Passa o dia dormindo para de noite e roubar. Então, ó. E aí Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a ele, a Deus. Que Jesus era Deus. Era um espírito revestido de carne de Jesus de Nazaré. Como está em nós. 19. Ide, portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. As nações... As nações de lá, de Israel. Essas nações aqui não é países. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso daqui, se referindo à lei de Moisés, que espiritualmente não tinha mais nenhum valor, mas que eles não tinham entendimento, e que ele ainda está citando a lei, aqui a lei. Então, ele enviou os discípulos para pregar, para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Deus. E quem é o Espírito Santo? Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é três, é um só. 20. Ensinando a guardar todas as coisas. Ensinando-os. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver conosco. Essa ordem que Jesus está mandando aqui é somente para os judeus, abençoado. Que ele aqui só veio para os judeus, mesmo porque nós não existia. Isso daqui é o ano 34, ele já tinha ressuscitado, é o ano 33 e alguns dias. Então, ele enviou os discípulos para pregar ainda o evangelho do reino. O evangelho do reino que eles estavam aguardando. Eles lá que existia. Não é nós não estamos aguardando nada. Porque somos depois de tudo consumado. Aguardar o que se já consumou? Ou seja, já temos tudo. Então ele diz, ó, ensinando a eles, os judeus. Não é a tu, abençoado. Não é a mim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisa? A lei de Moisés. A lei de Moisés. O ministério de Jesus, do qual ele ensinou. E que eles iam dar continuidade a esse ensinamento. Porque ele ia subir aos céus. Ele apareceu a eles para eles crerem que ele ressuscitou. Senão eles não iam crer. Como alguns ainda não creu. E eis que estou convosco, ó, todos os dias. Então Jesus, né, depois de ressuscitar, apareceu aos discípulos e enviou eles para pregar o evangelho do reino a todas as nações. De lá, não é aqui. Todas as nações não é o mundo. Esse mundo de hoje foi aquele mundo de lá, que já passou. O céu e a terra que já passou. O céu e a terra do qual se refere aqui na Bíblia que ia passar, não é o céu, o céu cósmico, não é a terra cósmica, não é o mundo Aion. O que é mundo Aion, Lira? Período de tempo de uma geração. Aquela geração que ia se acabar, ia passar. Quando? Na consumação daquele século. Que século, Lira? O século que eles estavam vivendo, que acabaria no ano 70. E esse céu e a terra que passou e que tudo se fez novo, foi a primeira aliança.
a lei de Moisés. E o que foi que tudo se fez novo? A nova aliança, o ministério do Espírito. Tudo consumado, tudo feito, só para crer. E Paulo foi levantado exatamente para dizer só isso. Explicar. Então, ó, e ele diz, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A eles lá, os discípulos. E eis que estou convosco não é comigo nem contigo. Ele está falando com ele lá, com os discípulos, com os 11. E eis que estou convosco todos os dias, ó, até a consumação do século. Do século não é para o futuro. É aquele século. Porque está no singular. Singular, viu, doutor em teologia? O infeliz. Século é só um século. Então ele está dizendo, estarei convosco, com ele lá, com os discípulos, todos os dias, até a consumação do século, no singular. Aquele século, que já passaram 20 e tantos. Entenderam, inteligente? Então essa palavra século aqui, viu, doutor? Está no singular, é só um século. Você não pode botar nada para o futuro, porque tudo já se consumou. Então, ó, seguindo aqui, mais um entendimento para vocês que estão aguardando alguma coisa, que isso é loucura. Mateus 24, 33, ó. Assim também vós é um destinatário. Vós é o ouvinte, aquele do qual ele está falando. Vós não sou eu e nem é tu. Vós, ele lá que estava ouvindo. Quem? Os discípulos. E quem é que está falando? Jesus. Jesus de Nazaré. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas? De Mateus 24, 1 até aqui, o 33. Ele está falando aqui de uma parábola. Está falando em parábola. Que diz assim, ó. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então ele está citando aqui uma figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ele está se referindo quando já os seus ramos se renovam. Então, a figueira, quando os ramos se renovam, né? Brota as folhas, e aí vem o fruto. Então ele está fazendo essa comparação. E as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Se referindo a verão, se referindo a fruto, não. Ele está fazendo uma comparação da figueira com o tempo da volta dele, que estava próximo. E que tinha que acontecer tudo primeiro, de Mateus 24, 1 até o 34. E Daniel 9, 24. Para quê? Para o fim de todas as coisas. Para o fim do cumprimento físico, jurídico, de toda a escatologia, de toda a Bíblia. Porque espiritualmente tudo se consumou no tetelestai. Mas o tempo permaneceu de pé, a lei permaneceu fisicamente de pé, mas espiritualmente para Deus não tinha valor nenhum. Como essa macumba que está aí fora, denominada de religiões, para Deus não tem valor nenhum. Entendeu, abençoado? Nenhum. Por quê? Porque ele foi que fez todas as coisas. O homem não tem poder de nada, a não ser que comer e depois ir para o banheiro e jogar fora. Só isso. E se ficar doente, nem isso faz. Então, ó, assim também vós, quando vide todas estas coisas, sabei que está próximo às portas.
essas portas, né? É outra coisa também, do qual ele se refere, e que também é uma linguagem. É uma linguagem própria deles lá, dos judeus. Porque a cidade de Jerusalém, ela tinha as portas. E está próximo às portas, está próximo àquilo que foi dito em Mateus 24, 34. Está próximo à porta é a mesma coisa que dizer, com o entendimento, que estava próximo o fim daquela geração, o fim dos acontecimentos que faltava para o cumprimento de toda a Bíblia, que era Mateus 24, Mateus 9, 24, que era exatamente a invasão do Império Romano, a invasão do Império Romano, que foi a grande tribulação passado, do qual ele prometeu que vingaria o sangue de Zacarias, o sangue dos profetas, o sangue de Jesus. E quem foi que fez isso? A religião. Então, o Império Romano, chefiado pelo general Tito, ele invadiu lá Jerusalém, matou todos os cães gulosos da época, aqueles que mataram os profetas e que mataram Jesus, né, os opositores, e as esposas deles, e filhos, e derrubaram o templo, e foi a pior guerra que já aconteceu no mundo inteiro. Foi isso, a destruição do templo, a grande tribulação, que vocês estão aguardando, e que isso é passado, já aconteceu. E quando ele diz aqui, em Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, para ter o raciocínio, né? Esta geração é passado. Esta geração do qual ele está dizendo aqui é a geração que eles estavam vivendo. Que para nós hoje foi aquela geração. Que geração? A primeira geração é da era cristã. A primeira geração do qual se consumou no ano 70. Daniel 9, 24. O fim daquela geração. Então, tudo que foi prometido e tudo que tinha que acontecer naquela geração. E já aconteceu, Lira, mas é claro, daquela geração para cá já passaram mais de 20. Entendeu, inteligente? Então tu não pode ler isso aqui e botar nada pro futuro. E nem esperar Jesus, não esperar nada. Que toda a Bíblia foi escrita para os judeus. Por isso tem coisas aqui que tu não entende. Porque é uma linguagem de figura, do qual somente eles entendiam. Por exemplo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso não é literal. Isso não é literal. Vim sobre as nuvens para os judeus significa uma sentença de Deus contra um determinado povo, contra uma determinada nação. E qual foi? E o que foi que ele trouxe? Qual foi a sentença que ele trouxe? A vingança. A vingança dos profetas, a vingança do sangue de Jesus, a vingança da religião que o matou, que perseguiu, que é o que esse ladrão faz hoje. Persegue, porque chama ele de mentiroso. Bota pro futuro aquilo que já aconteceu e você fica aí, feito um babaca, esperando as coisas. Então, abençoado, olha, já deu 24 minutos, eu vou parar aqui e vou dar continuidade, tá? Pra gente falar realmente sobre a ressurreição, que não é para a carne, que não é para o homem terreno. A ressurreição foi passado para o Espírito.
E Lira, nós não vamos ressuscitar, não. Nós já estamos ressuscitados. Porque é ressuscitado, o poder foi de Deus. E ele já consumou todas as coisas. Então você, espiritualmente, você já está com Deus. Ele já está em tu. Não tem mais ressuscitação. O que tem é arrebatamento. Arrebatamento que é puxar com força, voltar para Deus. Porque você já veio de lá. Ninguém pode voltar para lugar nenhum sem ter vindo. E o Lira vai voltar para a terra. Vai voltar para a terra, vai virar pó. Então eu vou dar continuidade a essas explicações amanhã, tá? Senão vai ficar aí por mais de hora. Um abraço, até a próxima.